Olá, alunos do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Pernambuco. Sou o professor Daniel Cardoso e vamos continuar hoje na nossa terceira videoaula sobre controladoria. Nas primeiras aulas, a gente acabou vendo um pouco da história da controladoria, um pouco da evolução da controladoria enquanto função ou área da empresa e também como ciência. Papel que ela ocupa atualmente, diferente do que acontecia logo que começaram a se utilizar das primeiras controladorias. Também vimos algumas questões ligadas ao processo de gestão, as etapas, as principais etapas. Conversamos um pouco sobre missão, crenças e valores. E hoje a gente vai discutir um pouco, é uma visão introdutória ainda, sobre orçamento empresarial. Orçamento este que é uma das fases do processo de gestão. Nós já falamos aquelas fases, planejamento, orçamento, controle. Falando especificamente do orçamento, a gente vê que é uma fase do processo de gestão em que a controladoria está diretamente ligada, porque mesmo havendo um planejamento estratégico e operacional, o orçamento ainda é de alguma maneira planejar o lucro, planejar o que a empresa quer para o seu futuro próximo ou para o seu futuro um pouco mais distante. Também é um bom instrumento de controle, a partir do que se foi orçado, depois que se vê o resultado efetivo, a comparação entre o efetivo, o que aconteceu de fato e o que era orçado, é um bom parâmetro de comparação também e também serve para que se veja a questão do desempenho. Então o orçamento ele tem características que interessam muito a controladoria. O controller vai participar do processo de confecção de orçamento, usando a técnica orçamentária mais adequada para a empresa, dentro do que ela entender que é seu valor, seus objetivos, suas crenças e dentro também de como é a operação da empresa. Se o interesse é fazer previsões para médio, curto ou longuíssimo prazo, enfim, o controller ele vai ter que ter a sensibilidade para, dentro do processo de confecção do orçamento, interligar as áreas, fazer com que o orçamento se preste ao papel que ele é criado. É um instrumento de planejamento, também de controle, mas também uma outra característica do orçamento é que ele é uma forma de comunicar aos empregados, comunicar à empresa de um modo geral, o que a alta administração pretende para os próximos anos. Então, existem várias definições de orçamento. Eu gosto particularmente dessa definição do Gerson, que vai dizer que um orçamento é um plano detalhado de aquisição e uso de recursos financeiros e de outros tipos durante um período determinado. É um plano para o futuro, expresso em termos quantitativos e formais. O que a gente vê dessa definição? Que é um plano detalhado, obviamente. Então, eu vou estar planejando como que eu vou usar recursos financeiros e não financeiros. Há um período para se fazer isso. Eu estou pensando no curto prazo, estou pensando no longo prazo. É, obviamente, um plano para o futuro. E vai estar expresso em termos quantitativos e formais. Disse também da fase de orçamento, não é justamente isso, que a fase de planejamento, você diz onde quer chegar, e o orçamento vai tentar traduzir isso aí em valores, e tem que ser valores quantificáveis. Dentro também do processo de orçamento, logo para iniciar, são definidos o que são chamados pressupostos ou premissas orçamentárias, que são orientações, na verdade, para quem vai fazer a elaboração do orçamento, as partes envolvidas, que tem a ver com objetivos e metas da empresa, levando em conta a missão e a visão de cada instituição. Ou seja, a empresa tem sua missão institucional, tem sua visão de futuro, tem seus valores, suas crenças. Isso de alguma maneira está balizando o que ela está dizendo, como ela quer fazer. Os objetivos vão dizer o que ela quer fazer.
Então os valores e as crenças vão estar dizendo como vai ser feito, e o orçamento tem que levar em consideração isso aí. Além disso, as premissas orçamentárias são diretamente ligadas ao ambiente que é assim identificável no curto, no médio, dependendo do tipo de orçamento, ou até no longo prazo. E aí se diz que as premissas são ligadas às variáveis ambientais, entendendo que não são de meio ambiente apenas, também de meio ambiente. Questões de meio ambiente importantes são coisas que devem ser levadas em consideração na hora de se fazer uma peça orçamentária. Mas ambiente, de um modo geral, o ambiente de mercado, né? Como é que está a sua concorrência, como também está a sua própria potencialidade, quais são suas limitações. Isso tudo é considerado na hora de se fazer a confecção do orçamento. Então você tem um processo que inicia com a missão, crenças e valores da empresa. Você vai ver quais são as premissas que vão ser utilizadas. Olha, a gente vai fazer isso, mas vamos considerar que o ano que vem é um ano que, sei lá, sou uma empresa agrícola, que está previsto um aumento muito grande do calor, e aí o tipo de cultura que a empresa usa, que a empresa trabalha, ela tende a não produzir tão bem numa época de grande calor, então vamos ter alguma limitação. Esse é um exemplo de uma limitação ambiental, realmente meio ambiente, de temperatura, mas pode ser também alguma coisa do tipo, estamos enfrentando uma recessão e as previsões dizem que a recessão no ano que vem vai aumentar mais ainda, então não é hora de aumentar a produção, porque a gente não vai ter como contratar mais gente, e se contratar mais gente provavelmente vai ter que demitir. Enfim, vai se levar em consideração o cenário de futuro na hora de elaborar o orçamento. Então essas seriam as premissas ou pressupostos orçamentários, considerando-se, obviamente, tudo que a gente falou antes, missão, crenças e valores, que são o norte da empresa dentro das suas estratégias operacionais. Então, nessa figura que vocês estão vendo aí, começando lá do canto esquerdo superior, descendo, fazendo esse caminhozinho aí que você está vendo, nós vamos ter o ciclo orçamentário, o processo de elaboração do orçamento. É um resumo, obviamente, mas é para que se tenha uma ideia. O primeiro passo, lá em cima, a gente vai ver definição de missão, objetivos institucionais. Isso a empresa já tem desde que ela foi criada, deveria ter. A partir daí se estruturam as premissas ambientais, como eu já falei. Daí vai se estabelecer o valor limitante das vendas. Isso é uma informação muito importante, porque por mais que uma empresa deseje vender tudo, o máximo possível, claramente existem limitações de mercado. Existem limitações que são provenientes da demanda, ou seja, você não vai conseguir produzir mais do que as pessoas querem comprar. Também existem limitações em relação à sua concorrência. Você pode não estar sozinho no seu mercado, então você não tem como vender tudo para todos, porque seus concorrentes também vão vender. Enfim, existe uma série de limitações. Também você não tem capacidade, talvez, seu parque industrial ou sua rede de lojas não consegue fazer com que você venda ou produza mais. Então, existe um valor que é limitante para suas vendas. Estabelecido esse limite, aí a gente já segue no caminho do orçamento aí, onde tem escrito elaborar o orçamento pelo valor limite. Sabendo qual é o limite de vendas, eu já sei o limite que eu tenho de produção. Tudo mais vai depender do limite de vendas. Em seguida, você vai fazer os demais orçamentos. A gente vai ver daqui a pouco que você pode fazer, que a técnica, que quando você está fazendo para curto prazo, que é o exemplo que a gente vai dar agora, você tem como elaborar os orçamentos que tem a ver com o processo de vendas, de produção, de distribuição de produtos, efetivamente, e também você consegue fazer uma projeção de fluxo de caixa, de balanço, uma projeção de lucros, uma DRE, né, resultado do exercício. Enfim, você consegue, a partir desses pequenos orçamentos, criar um orçamento maior e a partir dele fazer algumas previsões. Então, assim, dos orçamentos pequenos ou dos suborçamentos, nós vamos produzir um orçamento geral, que também é chamado de orçamento mestre em algumas publicações, vocês podem encontrar também com esse termo. Você vai revisar o orçamento geral a partir dos objetivos institucionais. Lembra que lá no início tudo deveria ter sido feito conforme missão, objetivo? Pois bem, nessa fase ele vai ser revisado, porque
tem que se levar em conta se tudo que foi planejado atende o objetivo institucional da empresa. Caso esteja tudo em conformidade, vai ser aceito. Caso não, aí a gente vai para outra caixinha aqui, é aceitar ou refazer. Se for aceito, ok, é esse orçamento que vai ser divulgado para a empresa. Todos os setores vão ter ideia dele e vão trabalhar em cima daquele orçamento. Se alguma coisa não bateu, volta, dependendo da fase, até para o início de tudo, de modo que você possa, ao final do processo, o orçamento revelar realmente a estratégia da alta administração que é comunicada para a empresa. Então aqui, essa figura é um pouco pequena, mas ela é exatamente uma figura legal porque você consegue ver o processo orçamentário todo, aqueles suborçamentos que eu estava falando para vocês. Aquele quadrinho vermelho em cima representa o orçamento de vendas, né? Você vai ter, seguindo a setinha descendo, o orçamento de produção. Esse orçamento de produção tem 3 caixinhas ligadas a ele, que tem a ver com o orçamento de materiais diretos, de mão de obra direta, orçamento de custos indiretos de fabricação. Esses 3 somados vão dar o custo do produto, né? A gente já estudou isso em custos e sabe que esses custos são os que você pode atribuir diretamente ao produto. Do lado da caixinha inicial, lá do orçamento de produção, nós vamos ter o orçamento de estoque final. É que a empresa, por mais que ela queira ter um estoque pequeno, ela precisa ter um estoque para que ela possa no dia a dia atender os pedidos e alguma eventualidade. Então ela não pode ter um estoque. Idealmente você teria o just in time, né, que vendeu, produz na hora para entregar, mas nem sempre pode ser assim. Então esse orçamento de estoque final, ele tem um custo. Você precisa ter um custo para que o seu cliente não deixe de ter o produto atendido. Então isso aumenta um pouco o custo da produção. Daí você vai ter orçamentos de despesas, e essas despesas já na caixinha azul, elas são de desenvolvimento, pesquisa, de vendas, marketing, administração, ou seja, são aquelas despesas, aqueles valores que você não atribui diretamente ao produto, mas estão ligados à comercialização ou então ao apoio, também entram no custo. A partir depois que você tem os custos e mais as despesas, você pode ter uma demonstração de resultado orçada, que vem logo em seguida, e ela vai te dar também a possibilidade de um balanço patrimonial, um orçamento de capital e um orçamento de caixa. Se você olhar para a figura aqui no lado esquerdo, você vai ver que tem o orçamento, ele pode ser classificado em orçamento operacional, que coincide exatamente com as vendas e com o custo, e vindo até a parte de despesas, e essa parte financeira é justamente as previsões que você vai fazer, né? Demonstração de resultado do exercício, o orçamento de caixa, o balanço patrimonial e o orçamento de capital, do custo de capital. É basicamente essa a dinâmica dos pequenos orçamentos que vão. Esse é um orçamento de curto prazo, né? Um orçamento de exercício, porque um orçamento de longo prazo ele vai ter investimentos permanentes, diferente desse aqui, mas é para dar uma ideia de que aquela fase aqui que a gente fala, quando está fazendo assim, elaborar os demais orçamentos, é justamente esses orçamentos menores que vão culminar no orçamento geral, que é o final disso tudo aqui, que você consegue planilhar uma demonstração de resultado, balanço, fluxo de caixa, custo de capital, essas coisas. A gente vai falar agora, para encerrar, de algumas classificações de orçamento. Orçamento pressupõe uma negociação política. Existe política envolvida, política não partidária, mas uma política interna da empresa, porque algumas pessoas são remuneradas a partir do resultado. E o orçamento é uma das variáveis que pode implicar nessa maior ou menor remuneração. Existe polêmica, até hoje não se chegou num consenso de qual é a melhor estratégia para seguir, né? Porque disse que um executivo pode, assim,
caso pensado, digamos assim, ou intencionalmente, não colocar no orçamento todo o potencial que ele poderia explorar, para que ele tenha uma folga, porque caso aconteça algum imprevisto, ele não vai ter problema no sentido de não alcançar metas e, consequentemente, também não ser remunerado. A empresa, a direção geral, o dono, de um modo geral, vai querer que a empresa dê o maior lucro possível. Já o funcionário na ponta que vai fazer esse orçamento acontecer, ele vai tentar pensar nas condições que ele tem. Então ele vai tentar fazer com que a meta seja a menor possível. Então há um jogo, uma queda de braço. E também entre as diretorias, entre aqueles que estarão à frente da execução, existe também uma negociação no sentido de que cada um quer que a sua área seja potencialmente melhor avaliada. Então, não só na pessoa pelo fato da remuneração, mas também pela própria avaliação em si, as áreas também não querem que o valor do orçamento seja um valor alto demais e que eles eventualmente não possam cumprir. Até porque, em alguns casos, a própria manutenção do emprego está envolvida. Então, a gente vai ter o orçamento imposto e o autoimposto. O imposto é aquele que o empregado, o gerente, o supervisor, ele não tem participação. Vem da alta administração, é o mais comum, inclusive, diga-se de passagem, e ele é feito com base em alguma estimativa, ou normalmente ele é incremental, a gente vai falar daqui a pouco sobre incremental ou base zero, mas o empregado, aquele que vai executar, ele basicamente não participa. Já o autoimposto é dito que é a melhor técnica possível, que é quando você vai colher a impressão e a projeção daquele que está lá na ponta fazendo, e cada setor vai ser responsável por, digamos assim, atribuir sua própria meta. Então, quando ele atribui aquela meta, disse também que ele se compromete com ela, no sentido de cumprir, já que foi ele mesmo que propôs, que ele tenderá a tentar cumprir o máximo possível. A crítica que se faz é justamente aquela que eu estava discutindo na questão da política interna, é que não há garantias de que esse orçamento autoimposto ele não seja subestimado, porque, como já foi dito, cada setor vai pensar em si próprio, né? Não vai querer estar orçando no limite, correndo o risco de não cumprir alguma coisa que foi planejado. Mas, tirando isso, claramente a vantagem do autoimposto é que, de alguma maneira, você tem realmente o compromisso daqueles que ajudaram a confeccionar o orçamento. Também podemos pensar em orçamento de curto e de longo prazo. O orçamento de curto prazo, ele vai estar basicamente ligado a um exercício. Disse que um orçamento de até 2, 3 anos é um orçamento de curto prazo, acima disso já pode se pensar em longo prazo. De curto prazo ele vai basicamente falar daquela operação mesmo da empresa. De longo prazo ele vai estar orçando itens assim de caráter mais permanente, investimentos, né, compra de grandes máquinas, terrenos, coisas que vão impactar com grandes reformas, grandes construções, grandes investimentos em plantas de produção, alguma coisa que vai ter um impacto muito forte, muito grande para o futuro da empresa. Então, esse orçamento que inclusive a gente apresentou o exemplo, ele é basicamente um orçamento de curto prazo. Ele pode ser incremental ou base zero. Um orçamento incremental é aquele que você vai pegar o histórico do que você fez nos anos anteriores e vai aumentar ou diminuir, mas normalmente aumentar um percentualzinho a partir do que já foi feito, para que a empresa continue crescendo naquele ritmo. O base zero é basicamente assim, é desprezar o que foi feito e retomar tudo do zero, como se fosse o primeiro ano de produção da empresa. Então você vai ter que fazer um levantamento de dados muito grande. Na verdade, você vai precisar que sejam colhidas muitas informações de todos os setores. O trâmite de documentos é muito maior. Disse inclusive que o custo de fazer um orçamento base zero inviabiliza se fazer isso todo ano. Você pode fazer isso numa eventualidade ou numa mudança de rota ou com algum assim, um benefício bem definido e com um objetivo bem claro para que se faça esse grande levantamento, porque realmente é começar do zero, digamos assim. Já o incremental basicamente está aumentando o que você já tem feito dentro de uma taxa que pode ser mais facilmente entendida,
atualização financeira da inflação, ou um crescimento real a partir de um dado inflacionário, ou algum índice interno que a minha empresa tenha desenvolvido. Temos também o orçamento estático ou flexível. O estático é aquele que você não vai ter muita, a palavra é flexibilidade mesmo, não vai ter muita flexibilidade, muita facilidade de fazer alterações ao longo do exercício. E o estático, ele não é muito bom para você fazer acompanhamento, aquilo que eu falei do controle, para você comparar o que você efetivamente fez, porque ele provavelmente vai te dar uma informação que não está correta, né? Se houver uma grande alteração na produção, por exemplo, ou uma grande diminuição, o estático ele tem um valor ali que não vai estar facilitando muito do ponto de vista informacional. Mas o flexível, ele é flexível também porque você pode estar fazendo adaptações para os níveis de produção. Até um nível de produção você pode trabalhar com um determinado custo, passando para outro nível você tem outros custos incorridos. Se você tiver flexibilidade para apresentar essa informação, ela se torna muito interessante para você fazer o acompanhamento. Enfim, essa era a nossa visão introdutória do orçamento. Por hoje é só. Nós vamos estar propondo alguma atividade para vocês nesse sentido. E tenham uma boa semana de estudos. Até a próxima aula.